Bom dia. Nós estamos aqui na igreja numa temporada muito especial, falando a respeito da característica de uma igreja que é irresistível, uma igreja que tem atributos, e nós estamos definindo domingo a domingo, tanto de manhã como à noite, e eu quero fazer mais uma vez a indicação do livro A Igreja Irresistível, do N. Cordeiro. N. Cordeiro é pastor no Havaí, numa igreja muito grande, e ele identificou na comunidade dele aquilo que ele, como líder, aquilo que a comunidade reage, aquilo que é percebível na experiência pastoral de uma igreja que cresce, uma igreja que é relevante, uma igreja que tem tido um papel fundamental na própria comunidade. E o N. Cordeiro escreveu esse livro e nos deu algumas ideias durante essa temporada, ainda vai seguir, mas hoje chegamos à 7ª característica de uma igreja irresistível, e essa é a característica da promoção da autoalimentação. Coisa meio comprida, né? Mas a igreja irresistível é aquela igreja que promove nos seus encontros, a cada oportunidade, promove que cada membro, cada pessoa, cada discípulo de Jesus se autoalimente, que o desejo pelas coisas de Deus, que a fome que existe no teu coração seja cada vez maior pelas coisas de Deus. Inclusive, eu passo a indicar um outro livro do John Piper, que mudou a minha vida, chamado Fome por Deus. Um livro que não fala só sobre jejum, mas fala sobre essa disciplina espiritual de estarmos constantemente buscando nos alimentar, buscando nos saciar, buscando nos satisfazer da presença do Senhor. Eu quero fazer um parêntese, uma menção honrosa a essa turminha que veio servir a ceia. Fico muito feliz em ver o crescimento deles. E não existe, irmãos, nada mais poderoso para a gente que é pastor, para a gente que gasta a nossa vida investindo em pessoas, do que ver essas pessoas crescendo com Deus. Crescendo com Deus. Descobrindo coisas deles com Deus. Não é imitar o que eu digo, não é imitar a minha oração, não é imitar as minhas palavras, não é vestir o que eu visto, não é usar o que eu uso, é ter relacionamento com Deus. Isso é muito legal. O meu pagamento no final do mês não é dinheiro. Meu pagamento no final do mês é ver essas pessoas, esses jovens, essa turma, e eles aqui foram apenas representantes de toda uma galera que tem pago preço. Pastorear essa turma tem sido uma das coisas mais deliciosas da minha vida, e tem sido muito fácil. Pastorear a turma adolescente e jovem não é difícil, não tem sido um peso, não tem sido carga. Eles me honram o tempo todo com a vida deles. E eu faço questão de exortar alguns pessoalmente, porque eu acredito muito neles, acredito muito no futuro deles. Sei que nós seremos uma igreja cada vez mais cheia do Espírito, cada vez mais irresistível, cada vez mais corajosa, cada vez mais transbordante por causa dessa turma que tem pago o preço. Então, os pais também, todos que contribuem, né? O ministério não é só, o ministério é compartilhado, tanta gente que coopera para que isso aconteça. Deus abençoe, fico muito feliz. Uma palavra de honra, então, para essa juventude linda e cheirosa aí que nós temos. O desafio de hoje é que você precisa assumir a responsabilidade pela sua nutrição espiritual. Você precisa entender que você é o único e o primeiro responsável pela sua alimentação espiritual. Não é responsabilidade de mais ninguém. O nosso trabalho como pastor, nosso trabalho como ministro, como líderes da igreja, é que a nossa função seja cada vez menos necessária.
Aquilo que a gente fala em psicologia a respeito do vínculo terapeuta e paciente, que cada vez mais esse paciente se independentize, cada vez mais ele consiga fazer a vida dar certo, sem precisar de uma muleta, sem precisar de um cara ou de um terapeuta, de um profissional que fique lhe dando a dica, como se fosse um guru. E muitos rebanhos por aí, o pastor, a figura do pastor é o guru espiritual. Inclusive, em alguns lugares chamam o pastor de pai. Jesus mesmo disse: a ninguém chame de pai. Você só tem um pai. Tome muito cuidado com essa palavra. Você só tem um pai, e esse pai é o nosso Deus. Ele que cuida, ele que leva a gente para o pasto verdejante. Ele que nos leva às águas tranquilas. Jesus mesmo fala: eu sou o bom pastor. O pastor de vocês vai experimentar da bondade do bom pastor e se tornar um pastor. Mas quem é bom pastor sou eu. É isso que eu falei, inclusive eu lembro como se fosse hoje, no primeiro dia que eu pisei nessa igreja, como pastor, foi dizer: eu não sou um bom pastor. Eu sou um pastor que experimenta da bondade do bom pastor. Não coloque sobre mim, não coloque sobre nossos ombros a responsabilidade de você estar bem com Deus. Não terceirize aquilo que é queixa dos diretores de escola, de professores, dos filhos de vocês, que dizem: olha, a educação começa em casa. Não terceirize, não diga que é a escola que vai fazer dos filhos de vocês bons cidadãos. A escola é um equipamento, a escola é um instrumento. A igreja também se porta ou é usada por Deus como um instrumento para que haja encorajamento, para que haja cada vez mais um treinamento. É o que diz Efésios capítulo 4, que vocês vão se aperfeiçoar como santos. A igreja é usada por Deus no aperfeiçoamento dos santos, daqueles que são chamados por Deus, que foram tirados das trevas para a sua maravilhosa luz. Então não é responsabilidade do pastor, do professor da EBD, de te alimentar. A responsabilidade primeira, e eu quero dizer única, é sua. O pastor, o professor, o ministro, o líder de adoração, aquele que está pregando a palavra, que está levando a igreja a uma reflexão, é apenas mais um na multidão das testemunhas e dos pregadores que nos inspiram. É o técnico que tem uma conversa, que tem uma palestra antes do jogo. O campo, a vida real, exige muito mais do que um encontro. O jogador de futebol, por exemplo, aproveitando esse tema de Olimpíadas, que começamos a falar desde ontem, a ver e a prestigiar, um jogador de futebol, ele não tem só o técnico naquela palestra antes do jogo. Ele tem um preparo na vida toda. Ele tem uma alimentação saudável, ele tem hábitos saudáveis, ele paga um preço, ele tem uma chuteira especial, ele tem uma roupa desenhada, ele tem uma série de coisas que contribuem para que ele vá bem, mas o trabalho é dele. O trabalho é em equipe, o trabalho é no time, mas cada um é responsável em se desenvolver, em ser aperfeiçoado. Ele não pode esperar que venha do céu. Alguns jogadores, é claro que são natos, nasceram com habilidade. Eu nasci com habilidade nenhuma. Se jogar uma bola no meu pé, eu abaixo e pego com a mão e entrego para a pessoa assim. Eu não tenho condições de chutar. Se eu chutar, olhando para você, vai para ali, assim, né? Então, tem jogadores que nascem com essa aptidão, com essa habilidade. E com o passar do tempo, ele vai se desenvolvendo.
Então, o nosso trabalho tem que ser diário. O nosso desenvolvimento, a nossa dedicação com as coisas espirituais, com as coisas de Deus, tem que ser diário. Tem que ser todo dia. Quando a Bíblia fala que a gente tem que orar sem cessar, orar continuamente, é essa ideia por detrás, é o princípio de que eu preciso continuamente. Quando Jesus fala, olha, esse tipo de casta de demônios só sai com jejum e oração, o que Jesus está dizendo é que você tem que jejuar e orar minutos, horas, um dia antes de expulsar um demônio. Às vezes você não sabe quando vai acontecer o fenômeno. Então você tem que estar com uma vida que é mantida, que é alimentada constantemente com jejum e oração. Fome por Deus. É isso que John Piper fala no seu livro e super recomendo, mais uma vez. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, palavras de Jesus. Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Esse texto é um texto que vem de vez em quando à minha mente. Quando nós passamos por crise, esse texto define quem nós somos de verdade. Porque é na crise que a gente revela quem a gente é de verdade. Dizem por aí, se você quer conhecer uma pessoa, dê poder. Não é assim que dizem? Então a Bíblia diz que se você quer conhecer uma pessoa, você tem que olhar para ela na época da crise, na época da tempestade, na época que os alicerces ficam abalados, na época que os ventos sopram contrários. Aí você conhece uma pessoa. É o que diz aqui. Por favor, acompanhe a leitura, Mateus capítulo 7, verso 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Os ventos deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Na hora da crise, você mostra se você está na rocha ou se você está na areia. Quem está na areia é grande a queda. Outras versões vai dizer, é grande a sua ruína. Porque está num lugar perigoso, não tem base, não tem solidez. Mas quem está na rocha, a tempestade também vem para esses. A casa fica com algumas telhas quebradas. Dá um medinho. O vento bate e bate com força. Mas ela continua. Ela continua de pé. Ela vai sentir o baque, vai sentir a crise, vai sentir o bafo do demônio aqui no cangote. Mas ela não vai cair. Porque ela está diante de uma disciplina espiritual, que é meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É o que diz o Salmo 1. Bem-aventurados são aqueles que não vão no conselho dos ímpios, que não se assentam na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Será comparado com uma árvore que é plantada junto a ribeiros de água, que dá seu fruto na estação certa, as folhas não caem, e tudo que faz, prospera. Tudo que faz, prospera.
Essa então, a sétima característica da igreja irresistível, aquela que Deus quer abençoar, ela está repleta de pessoas que autoalimentam-se. Pessoas que estão ingerindo alimento espiritual, que estão buscando a Deus, que estão com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, buscando a presença de Deus. Eu tenho falado isso para a turminha jovem e quero compartilhar isso com você. Quando a gente fala de uma igreja irresistível, nós estamos falando de uma igreja que é avivada. Avivamento não é prerrogativa de igreja neopentecostal ou de igreja que faz barulho quando cultua. Você entende o que eu estou dizendo? Avivamento é uma realidade, quem tem o Espírito, avivamento é a realidade de uma igreja que está constantemente na sintonia com o Espírito, que quer muito Deus, que arde, que tem uma cobiça, que tem algo que deseja, e é a presença de Deus. A igreja avivada, a igreja que experimenta o avivamento, é quando uma comunidade, já disse John Stott, que deseja, da mesma maneira, com a mesma intensidade, essa comunidade deseja a presença de Deus. E Deus visita, e Deus opera, e Deus faz milagres, e Deus faz coisas extraordinárias, porque essa igreja está buscando um só pensamento, numa vontade louca pela presença de Deus. Se só alguns aqui procurarem a presença de Deus vai ser experimentada de forma particular. Nós teremos no nosso meio aqueles ditos espirituais. Ah, irmãos, não é isso que a gente quer, não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que Ele olhe para uma comunidade como essa e veja todos avivados, todos experimentando, desejando, querendo. É claro que existem diferenças de ritmo de caminhada. Quem chegou agora, quem está com Jesus agora, vai estar balbuciando, vai estar engatinhando, vai estar fazendo alguns movimentos espirituais precoces, de tentativa e erro, como nós falamos semana passada, e vai errar, e vai tentar, e vai falar. Eu acho muito especial quando alguém vem e se converte. A conversa é uma conversa que está se organizando. Começa a dizer algumas coisas assim: quando eu encontrei Jesus, eu senti uma paz, uma luz. E aí você percebe que a pessoa ainda está entendendo, organizando os seus pensamentos, mas está se alimentando, é isso que importa. Está crescendo com Deus, é isso que Deus quer, uma igreja que vive esse avivamento. Isso é responsabilidade de cada um, ninguém deve fazer esse papel por você. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu cônjuge que tem que ter a iniciativa de te alimentar. É você é responsável por isso. Se você pretende crescer e amadurecer, essa é uma responsabilidade. Por isso que nós, como pastores e líderes, nós pregamos, porque nós vivemos no meio da igreja e aconselhamos e temos momentos de celebração para emprestar a nossa fé, a nossa relação com Deus para você. Assim como Paulo dizia: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então existem exemplos de fé, pessoas que são exemplos na comunidade de entrega, de busca, de compromisso com Deus, que nos inspiram. Eu lembro de uma vez, na minha igreja lá em Manaus, um pastor muito novo, pregando na igreja, pregou e eu disse: meu, que autoridade, que unção, novinho, e todo mundo assim, prestando atenção para ele, vidrado, e eu disse: eu quero ser como esse cara,
Irmãos, eu não sei o nome dele, nem sei para onde ele foi, nem sei de onde ele vinha. Mas aquele cara acendeu algo em mim, que me deu uma responsabilidade de buscar a Deus. Porque não dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Copiar o que o outro é, fazer o que o outro faz nas suas disciplinas espirituais, você pode fazer e dar certo por um tempo. Você entende o que eu estou dizendo? Só admirar e dizer, olha, tá aí, gostei. Eu vou pegar a carcaça, pegar a forma e reproduzir. Você vai ser um copiador. Na hora da crise, você não está na rocha, você está na areia. Muito frágil esse terreno que você decidiu se firmar. É uma questão de interior, de essência. Não é de cópia, de fazer uma xerox. É algo que vem antes. E não é com o pastor, com o cara que te inspirou, é com o próprio Deus. Não, você faz um ídolo. Você olha para o pastor e diz assim, este vai ser o meu referencial de igualdade, de espiritualidade, de integridade. Não. Você tem que olhar primeiro para Deus. Relacionamento com Ele. Busca por Ele. A voz é dEle. A Bíblia diz, Deus fala isso, é tanto meu o querer como o efetuar. Não caia nessa cilada de se parecer com alguém. Porque tem uma hora, quando ninguém está te vendo, tem uma hora que você está sozinho na barriga do peixe. Tem uma hora que você está no olho do furacão. E aí você tem a sua fé abalada. Tem a sua fé comprometida. Olha só o que Paulo fala para Timóteo. A primeira epístola a Timóteo. A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4. Primeira Timóteo capítulo 4, verso 1 em diante diz, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada e proíbem o casamento e o consumo de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças. Pelos que creem e conhecem a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e nada deve ser rejeitado se for recebido com ação de graças. Pois é santificado pela palavra de Deus e pela oração. Se você transmitir essas instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrido com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Rejeite, porém, as fábulas profanas de velhas e exercitem-se na piedade. O exercício físico, as Olimpíadas, é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa de vida presente, da vida presente e da futura. Esta é uma afirmação fiel e digna de plena aceitação. Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Ordene e ensine essas coisas. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, à exortação, ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Seja diligente nessas coisas, dedique-se inteiramente a elas, para que todos vejam o seu progresso. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois fazendo isso, você salvará tanto a si mesmo, quanto aos que o ouvem. Se você for participar de uma maratona, se você for fazer parte de uma corrida,
E você, lá pelas tantas, já alguns quilômetros rodados, alguns quilômetros à frente, se der conta de que você está com sede e é agora que você tem que tomar água, muito provavelmente você já está desidratado. Você não pode esperar a sede aparecer para você tomar água. Principalmente a gente que está nesse clima friozinho. A gente pensa que a gente não precisa de água. Há pesquisas que dizem que a gente, nessa época do ano, toma muito menos líquido. Então não espere que você tenha sede para então começar a tomar água. Você tem que tomar como uma forma disciplinada de manutenção no seu corpo. Assim acontece com as coisas de Deus, com as coisas espirituais, com a palavra de Deus. Você não pode esperar até o domingo para então se alimentar. Você não tem que esperar que o pastor venha na sua direção e te exorte. Já disse, eu conversei com um jovem adulto que está em disciplina, que está vivendo uma situação de rebeldia, e ele falou assim, John, me confronta aí, o que foi que eu errei? Qual é o meu pecado? Não tem não é pecado, é plural, pecados. E ele já estava pelo menos uns 5 meses em disciplina e não tinha entendido o que ele tinha feito de errado. Aí eu tive que sentar, pegar a Bíblia e nomear cada pecado, cada situação irregular, de uma conduta incoerente dele. Mas sabe por que não sabe o que se errou? Porque não está se alimentando. Porque quando a gente tem o Espírito, tem a palavra, tem a base, tem aquilo que confronta. Porque viver um evangelho sem confronto não dá. Se você vem para cá para ser massageado no seu ego, para você se aliviar um pouquinho, pelo menos uma semana, da culpa que você sente, a sua fé, a sua piedade está com os dias contados. Logo, logo você vai passar por uma crise, você vai perceber que você não estava na rocha. Que você não resistiu. Que você está quebrado. Que você não tem sustância, né, como dizem lá na... sustância. Você não comeu feijão e arroz. A sua musculatura espiritual está flácida. Você está desnutrido espiritualmente. Isso vai atrapalhar muito a tua vida. O Salmo 119 que o Edmar leu é um dos salmos mais lindos da palavra de Deus. É o salmo maior da Bíblia. É legal decorar assim. O 119 é o maior. O 118 é o que está no meio da Bíblia. E o 117 é o menor. É legal a gente perceber algumas curiosidades da palavra de Deus. E no 119, o salmista Davi, o rei Davi, faz um acróstico. Ele pega as 22 letras do alfabeto hebraico, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Het, e aí vai. Ele faz para cada letra dessa, ele faz 8 versos com o início da letra Aleph, 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 8 vezes. Depois, 8 versos com a letra B, com a letra C, e aí vai, porque ele descobriu que a Bíblia, que a palavra de Deus, que os ensinamentos de Deus estavam sendo o segredo, estava sendo exatamente a causa dele não ser destruído. Faça depois um exercício, leia o Salmo 119 todo. Quando meu pai queria colocar a gente de castigo em casa, ele disse, vai ler o Salmo 119 todinho. 176 versos. Vai lá. Aí você passava o tempo do castigo lendo o Salmo. E tem uns mais especiais que a gente inventa música, né? Tem aquele do 105 que diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Como pode, um outro verso, como é que pode o jovem preservar santa a sua conduta? E ele mesmo responde, observando a tua lei. Se você depois tiver aí um momento no seu lazer, na sua tarde, no seu descanso, vá ler o Salmo 119. Todos os 176 versos falam da
a alegria de Davi de ter a palavra, de ter os estatutos. Ele usa sinônimos: estatutos, lei, mandamentos, decretos. A tua palavra. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Segredinho, segredinho. Se você descobrir esse segredinho, você vai evitar muitas cabeçadas por aí. Tem muita gente beijando a lona, porque não estão lendo a palavra, porque não está meditando na palavra. Assim como Daniel, lá na Babilônia, meditava na palavra 3 vezes ao dia. Orava, buscava. E isso vai salvar a tua vida. A igreja irresistível é aquela que as pessoas estão motivadas a ouvir Deus dia após dia. E ao saírem daqui, passarem por aquela porta, vocês continuarão meditando na lei. Imagina só uma pessoa que nunca dirigiu um carro, que nunca aprendeu a dirigir carro. E aí acontece uma emergência. Precisa levar alguém no hospital. Precisa levar alguém de carro no hospital. E tem uma chave de um automóvel 0 km, lindão, na garagem, em cima da mesa. Essa pessoa que nunca dirigiu um carro, essa pessoa que nunca deu na partida, ela não tem como pegar essa chave naquela hora da crise e dizer assim: Senhor, me dá a unção do Fittipaldi. E agora, vamos lá, vamos para o hospital, estou capacitado por Deus. Não rola. Se você não fez autoescola, se você não se aperfeiçoou, se você não tem prática, você vai ligar o carro e bater na muralha na sua frente. A mesma coisa acontece com a vida. Se você não desenvolveu disciplinas espirituais, se você não leu a palavra, se você não meditou, se você não orou, se você não viveu uma vida com Deus, na hora da crise, queridão, não tem onde se pegar, não tem aonde se agarrar, não sabe o que fazer. Pastor, o que eu faço agora? Estou numa situação, estou numa encruzilhada. Eu falo a verdade ou falo a mentira? Você não leu a Bíblia, só pode ser. Se você tem essa dúvida, é porque você não está meditando a palavra do Senhor dia e noite, porque é de pronto que o Espírito vai te lembrar. Vai trazer à tua memória aquilo que é correto. Aquilo que você tem que fazer como filho do Pai, filho de Deus. No seu DNA, na sua formação, você sabe. Você tem o Espírito. É o que Jeremias capítulo 36 diz: eu vou tirar o coração duro de vocês, é um coração maleável, e eu vou colocar as minhas leis em vocês, e vocês vão ser levados a me obedecer. Não tem encruzilhada, não tem dilema, não tem dúvidas, é uma vida de convicções. Por mais que, alguns momentos, a gente precise de apoio, precisa de alguém para nos aconselhar, fazer a gente pensar. A Bíblia mesmo diz em Provérbios que na multidão dos conselheiros há sabedoria. Então, às vezes é importante, a gente está tão contaminado pela situação, tão sem paz, sem discernimento, que alguém é usado por Deus para nos dar um norte. E todo norte que lhe for dado, que não tem a ver com a palavra de Deus, é furada. Pode ser conhecimento empírico, pode ser guru, pode ser um monte de título, pode ter MBA, doutorado, pós-doc, mas se não for a palavra de Deus, furada. Pode até fazer sentido, pode ter lógica, mas se não for palavra de Deus, furada. Deus não banca. Deus não vai te livrar. Se você obedecer a palavra dele, ele vai te recompensar, ele vai estar lá, ele vai te bancar, até o fim. Eu te mandei, a palavra dele em Josué 1,9, eu não te mandei, eu te mandei. Então seja forte e corajoso, que eu sou contigo. Por onde quer que fores.
Então, essa é a grande verdade que vai te ajudar na hora da decisão. O que Deus está mandando? O que Deus está dizendo? Não obedeça os seus impulsos, a sua carne. Não, nós não vivemos pelo que nós vemos, nem pelo que sentimos. Nós vivemos pela fé. Vivemos pela fidelidade, pela nossa relação com Deus, por aquilo que Deus diz. Eu quero ler um outro texto com vocês, e isso tem a ver com essa vida saudável, com essa dieta, com esse exercício da meditação na palavra de Deus. Hebreus capítulo 5, verso 12 a 14. Hebreus 5, 12 a 14. Eu gosto tanto de ouvir esse barulhinho das páginas mexendo. Tão bom que você faça isso diariamente. Crie o hábito. Algumas coisas que a gente tem como hábito são tão destrutivas. Esse hábito de ler a palavra todos os dias é tão importante, meus queridos. Tão importante. Vamos lá. Geraldo, me ajuda que eu vou ler contigo aí. Isso. Hebreus capítulo 5, 12 a 14. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leitinho e não de alimento sólido, da picanha. Quem se alimenta de leitinho ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Se você tem uma caneta, grifa esse versículo aí. Se não tem caneta, fura o dedo e pinga com sangue. Isso aí vai salvar a tua vida. Vai te lembrar, olha, tô no Gugu Dadá. Tô na infantilidade. Olha, irmãos, o que eu converso com crente infantilizado, o que eu tenho visto de crente infantilizado, bebezinho, totalmente dependente de alguém para dizer o que fazer. A Alice, ela precisa agora, ela está com 6 meses, fez essa semana. Precisa de alimentação, precisa de leitinho. Mamãezinha coloca o peitinho na boquinha da bebê e a bebê mama. Ela não acorda de manhã e diz assim, ei, estou fazendo meu pão na chapa já, estou fazendo meu leite com chocolate. Ela não faz isso, ela depende. Mas tem gente que passa a vida toda, faz 6 meses, 6 anos, 60 anos e continua no leitinho. Tem que exortar, tem que ter cuidadinho, cheio de mimimizinho, tem que... pelo amor de Deus, tenha santa paciência. Vai ter vergonha nessa cara barbada. A Bíblia não é proibida no nosso país, não sei se vocês sabem disso. Ler a Bíblia não é proibido. Pessoas que esquecem. Chega no domingo de manhã, uma luta. Meu Deus, cadê a Bíblia? Pelo amor de Deus. Aí vê lá, está embaixo do sofá, segurando, porque o pé do sofá quebrou. Aí está lá, está aqui, olha, ainda bem que... Se você for olhar para a Bíblia toda, você vai ver um monte de palavras de sabedoria. Inclusive, Provérbios 8 é um texto interessante. Eu não vou ler esse texto, já está no nosso horário, mas depois você lê em casa, Provérbios 8, a sabedoria como uma pessoa, ela tem um discurso, é lindo. Eu ouço música quando eu leio esse salmo, esse provérbio, capítulo 8. Ele é uma ópera, imagina só a sabedoria
personificada, dizendo: eu sou a sabedoria. Eu vou dar alguns conselhos para vocês. Inclusive, Provérbios é o livro dos jovens. É o livro por excelência da juventude. Eu quero motivar você que é jovem a esse mês de agosto a ler capítulo por capítulo de Provérbios. Quantos capítulos tem Provérbios? Desculpa, quantos capítulos tem Provérbios? Quanto? 31. Então vamos começar dia a dia. Fazer um exercício, vou dar uma tarefinha para você. Ah, eu não sou jovem, pode fazer parte, não tem problema. Todo mundo, tá? Quem não teve o privilégio excelso de ler o livro de Provérbios, faça isso. Um capítulo por dia. Você vai ler lá e você vai ter muito o que pensar, muita sabedoria, muito discernimento. Inclusive, no primeiro capítulo diz que o princípio da sabedoria é amar a Deus, é temer a Deus, é servir a Deus. E você vai ser cheio de muita experiência, muita cabeçada que você vai poupar pela frente. Tem muita gente desnutrida, vivendo na igreja, de culto, de encontro. Pastor, ora por mim. Pastor, lê alguma coisa na Bíblia para mim. Pastor, eu vim porque você é a última saída. Vamos começar a crescer, minha gente, e deixar que Deus nos faça maduros. Quero encerrar com uma historinha que o N. Cordeiro conta no seu livro. Ele faz um concurso de talentos na igreja e tem um ator muito eloquente, muito capaz, que começa a noite de talentos falando, recitando de forma muito artística o Salmo 23. Meu Senhor é meu pastor, meu falar. É uma coisa meio a voz e muito sofisticado e com jeitos e aí termina aquele salmo, ele vai sentar e aí algumas pessoas fazem parte dessa noite de talentos, até que um irmãozinho experiente, já com as suas cãs, já com seu cabelo branco, diácono, trabalha na porta, trabalha sempre servindo, humilde, chega e, ao pedido do pastor, o líder do evento, ele chega e diz: irmãos, eu também vou recitar o Salmo 23. E todos ali conhecem a história dele. Todos ali conhecem quando ele perdeu a esposa, quando ele perdeu os filhos para a guerra. Todos conhecem quem é o homem. E ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele vai discursando, ele vai falando, e no final não tem aplausos, porque está todo mundo ocupado enxugando as suas lágrimas. E o pastor então levanta e diz: irmãos, nós testemunhamos nessa noite duas realidades. Um ator que começa e que conhece o salmo do pastor, e um Senhor que conhece o pastor do salmo. Essa é a grande diferença da sua vida. Se você medita, você tem musculatura espiritual. Se você tem um hábito, se você exercita esse hábito de meditar na palavra do Senhor, você vai sempre mais longe. Você sempre será muito mais sábio. Você será um destaque. Não adianta olhar para alguns irmãozinhos na igreja e dizer assim: aquele ali tem o estereótipo da extravagância, da intimidade com Deus. O desafio é que você seja o responsável pela sua própria autoalimentação, meditando na palavra, fazendo o que Tiago capítulo 1, verso 22 diz:
Não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. E eu quero encerrar então com esse texto. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Vamos orar. Pai, nós precisamos ser lembrados por Ti de que não existe nada de bom em nós. Que nós precisamos do bom pastor nos dirigindo, nos aconselhando. Nós precisamos ser lembrados por Ti que nós não somos sábios, que nós não somos prudentes. Mas nós precisamos do grande conselheiro nos dizendo o que fazer. E o Senhor vê agora cada um dos meus irmãos aqui, aqueles que precisam praticar, se exercitar, aqueles que precisam dessa disciplina espiritual, de meditar na Tua lei dia e de noite, para que ele possa então alcançar o coração sábio, para que possa glorificar o Senhor em tudo que faz. Nós pedimos, Pai, por cada um dos meus irmãos aqui, pela minha vida, e cada um aqui clamando por si, para que a Tua palavra seja o nosso alimento, que o pão que desceu do céu, o Senhor Jesus, seja o nosso alimento. Nos dá fome e sede da Tua palavra, nos dá fome e sede do Teu Espírito, até transbordarmos, até estarmos cheios do Teu Espírito. A Tua própria palavra diz: não se embriaguem com vinho que leva à confusão, mas deixem-se encher pelo Espírito. Que essa seja uma realidade dessa igreja, uma igreja irresistível, porque tem promovido a autoalimentação. Cada um aqui, no seu tempo a sós com Deus, durante o dia a dia, durante a semana, parando um tempo para meditar. Ó Deus, nos livra de estarmos ociosos, estarmos tão comprometidos com as redes sociais, com as coisas fúteis, a ficar caçando Pokémon por aí, e não termos tempo para o Senhor. Misericórdia da nossa vida, Senhor, que nós não nos atrapalhemos nas prioridades, que nós não percamos o privilégio de estar na Tua presença e sermos constrangidos pela Tua glória. Tua igreja, Senhor, se desenvolva, que deixe o leite de criança, de gente infantilizada, e agora responsável pela sua nutrição espiritual. Cada um aqui possa se tornar adulto, cada um aqui possa se tornar um homem e uma mulher de verdade, um guerreiro, um soldado, alguém que é protagonista, alguém que é usado pelo Senhor, alguém que faz bem o seu ministério, alguém que está sendo aperfeiçoado, alguém maduro, alguém que não se envergonha do teu evangelho, pois é poder de Deus. Que cada um aqui seja lembrado do poder que está disponível, e cada um aqui seja lembrado dos conselhos disponíveis, das orientações seguras da Tua palavra, que nos ajudam, a ficar em pé, a estarmos inabaláveis. Abençoa os meus irmãos aqui, essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém.